Olá a todos, bem-vindos ao Espaço Únio, um repositório eletrónico onde são disponibilizados conteúdos relacionados com o estudo e a investigação em Direito da União Europeia desenvolvidos na Universidade do Minho. Está associada à revista científica Únio e o Law Journal e ao seu blog oficial, The Official Blog of Únio. Tais conteúdos assumem diversos formatos que registram interações de caráter científico. No formato de hoje, que nos aproxima, os Júniores to Seniors, dois investigadores júnior, a doutora Ana Filipa Ribeiro e o doutor Renan Von, convidam dois investigadores séniores, o professor doutor Bruno Reynaud de Sousa e o professor doutor Manuel Rodrigues, de áreas científicas distintas para estimular a interdisciplinaridade, a um debate franco de ideias para compreenderem e para levarem mais além a investigação que estão a desenvolver. Os investigadores júnior que nós temos hoje connosco são mestrandos em Direito da União Europeia e são também bolseiros de iniciação à investigação científica no âmbito da rede Jean Monnet END, relativa ou que se foca na interseção entre a digitalização e novas formas de governação na ordem jurídica europeia, especificamente visando compreender a emergência de novas manifestações, como é o caso da governação digital ou eletrónica. E, portanto, a doutora Ana Filipa visa compreender na sua investigação como a digitalização tem sido capaz de impactar o processo da integração europeia, partindo das premissas da integração económica e, especificamente, a proclamação de um mercado único digital, de forma a que possa, de alguma forma, criticamente analisar o caminho político e normativo que a União Europeia tem seguido perante as novas tecnologias de informação e comunicação. Por seu lado, o Dr. Renan almeja escrutinar de que forma é que a digitalização, enquanto fenómeno geopolítico e estratégico não descurável, demanda que políticas estruturais da União Europeia, como é a política externa de segurança comum e também a política comum de segurança e defesa, sejam amplamente discutidas e, se quisermos, revitalizadas, segundo um mundo cada vez mais dividido e cada vez mais pautado por um clima de tendencial belicismo. Os nossos convidados são o Dr. Bruno Reynaud de Sousa, professor da Escola de Direito da Universidade do Minho, com particular interesse no estudo do direito espacial, a partir da interseção entre o direito internacional público e o direito da União Europeia, com incursões cada vez mais relevantes no domínio da privacidade, sobretudo neste mundo cada vez mais impactado pelas tecnologias de informação e de comunicação. Por sua vez, o Dr. Manuel Rodrigues é investigador do Centro de Investigação Algoritmi da Universidade do Minho e do LASI, o Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes, o maior laboratório associado de Portugal, cujo foco da investigação é a inteligência artificial e a sua aplicação em múltiplos contextos. Nesta edição dos Júniores to Seniors, subordinada ao tema da digitalização e da autonomia estratégica da União Europeia, assinala-se também o lançamento do LLM português Amália, acrónimo que resume as suas principais funcionalidades: um assistente multimodal automático de linguagem com inteligência artificial, tendo sido desenvolvido por um consórcio de universidades públicas portuguesas, visando o estabelecimento do primeiro grande modelo de linguagem de código aberto, baseado num sistema europeu que recorreu à utilização para otimização de supercomputadores nacionais e tendo em vista promover a soberania digital, evitando, obviamente, dependências externas. Portanto, muito bem-vindos a todos. É um gosto enorme poder estar convosco, aprender convosco e, portanto, passo então a palavra aos nossos investigadores júniores para discutirem, apresentarem as suas inquietações. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Joana. É um gosto estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Queria também aqui cumprimentar a Ana Filipa, minha dupla, com quem, quando nossas investigações colidem, é sempre um gosto de trabalhar. E também cumprimentar os professores que aceitaram o nosso convite. É realmente um gosto estar aqui com os senhores e tenho certeza que hoje nossa conversa será muito frutuosa. Professores,
A apresentação do Amália, ela converge naquilo que eu considero uma coincidência temporal muito interessante, porque o Amália foi apresentado no 1º de julho de 2026 e a Comissão, a União Europeia, por parte da Comissão, apresenta a 7 de julho de 2026 o seu plano de ação em cibersegurança e inteligência artificial. Uma outra coincidência, num cenário geopolítico mais amplo, foi a Cimeira NATO de Ankara, que ocorreu a 7 e 8 de julho deste mesmo ano, onde foi discutido como uma questão de pano de fundo não oficial o acesso a modelos de inteligência artificial de fronteira. Estes modelos eles têm essa denominação de modelos de fronteira justamente porque eles estão no ápice, eles estão mesmo na fronteira daquilo que a tecnologia consegue fazer em cada momento. E eles distinguem-se dos modelos mais simples, mais tradicionais, porque a partir de um certo limiar de dificuldade, eles desenvolvem aptidões que não foram explicitamente programadas para eles desenvolverem. A comissão ela reconhece explicitamente que as capacidades de IA de fronteira são desenvolvidas maioritariamente fora da União. E com isso, para a comissão, então, o acesso a essas capacidades está sujeito a decisões terceiras não transparentes. A soberania tecnológica, um termo mais que vem cada vez sido mais invocado pela União, para mim, ao meu ver, ela deixa de ser aquela aspiração, aquela vontade de desenvolver os próprios meios, mas ela realmente transita para aquilo que, nos dias de hoje, é uma questão de arquitetura de segurança. Então, eu gostaria de saber, num contexto em que o acesso aos modelos de IA mais avançados é controlado por terceiros, o que significa efetivamente soberania no desenvolvimento de modelos europeus de IA, como é, por exemplo, a Amália? E onde reside essa dependência real? Ela está nos dados, na arquitetura dos modelos, na infraestrutura computacional ou em dimensões que o debate público pode tender a ignorar? A soberania tecnológica, ela constitui hoje uma dimensão autônoma do que chamamos de autonomia estratégica europeia, ou ela é antes um instrumento que está ao serviço de outras lógicas, como segurança, defesa ou lógicas econômicas? Finalizo minha pergunta e passo a palavra aos professores. Muito obrigado. Obrigado. Permitam-me antes de mais cumprimentar todos os presentes, é sempre um prazer estar aqui convosco. Relativamente à pergunta que coloca, é bastante pertinente, porque, efetivamente, nós ainda recentemente assistimos à divulgação de modelos de fronteira, não vamos referir nomes, mas que 2 ou 3 dias depois foram pura e simplesmente retirados do mercado, porque devido às suas capacidades, nomeadamente em questões de segurança, e o que preocupou bastante as entidades bancárias, por exemplo, e outro tipo de organizações relativamente à segurança das suas próprias redes internas. O que é isto da soberania e porque é que é importante termos um modelo como o Amália para garantir um pouco da nossa soberania? Não vamos ter certamente modelos ao nível dos modelos de fronteira, o Amália não pretende ser isso. O Amália pretende efetivamente que preservar a cultura portuguesa, termos alguma soberania naqueles dados que são usados para treinar modelos, garantindo que as especificidades a nível administrativo, a nível legal, se mantêm dentro do contexto português. Obviamente temos limitações. Desde logo há limitações de vários níveis, limitações logo em termos de infraestrutura, em termos de poder computacional. Aí estamos atrasados, não há outra forma de o dizer, não é? Apesar de iniciativas europeias como o Euro-HPC e como a questão das gigafábricas de IA, que estão agora a avançar e que visam precisamente colmatar essas dificuldades, e efetivamente o grande poder computacional, há que dizê-lo, situa-se precisamente nos Estados Unidos e recentemente também na China, que apesar do bloqueio dos chips da Nvidia, não é? Que dominam o mercado, mesmo apesar disso, conseguiram recentemente divulgar um computador, um supercomputador que está no topo, ultrapassando mesmo os computadores americanos. Portanto, desde logo temos essa limitação. Temos a limitação também que tudo o que é software usado para treinar estes modelos é disponibilizado por estas grandes empresas, Nvidia, CUDA, tudo que sejam APIs, o que introduz uma certa limitação em termos de software e de hardware relativamente a estes modelos. Estas limitações nós não podemos controlar, pelo menos no futuro próximo.
Não as vamos poder controlar. Onde é que podemos garantir algum tipo de controle? É especificamente na questão dos dados, termos dados curados, dados fiáveis, com significado, sobre os quais nós temos esse controle. O que nos garante soberania para depois podermos divulgar o modelo e fazer a sua escalabilidade para diferentes situações. Porque o objetivo não é ter um grande modelo capaz de resolver a todas as questões. O objetivo é ter um modelo aberto para depois poder ser disponibilizado no ecossistema nacional de acordo com, obviamente, as regras nacionais. E, acima de tudo, é isso que o Amália pretende ser e é aí que conseguimos garantir alguma soberania. Obviamente, não estamos sozinhos. Este shift para a definição de modelos tem sido seguido por vários países. A Espanha, aqui ao lado, está a fazê-lo também, a Alemanha também o está a fazer e, inclusive, a União Europeia está a lançar também uma iniciativa, que é o Euro-LLM, que basicamente pretende garantir a soberania europeia nas várias línguas, ou em todas as línguas, neste momento, da Comissão, para garantir essa soberania. Há um ponto que eu gostava também de chamar a atenção, que é o seguinte. O poder, tradicionalmente, e se recuarmos quase à Idade Média, o poder traduzia-se em terreno, traduzia-se na disponibilidade do terreno. E, obviamente, era disperso. Por isso é que o Império Romano precisou de se expandir tanto, porque não podia concentrar o poder todo em Roma, não é? Com a Revolução Industrial, acabamos por manter também essa variedade de locais, porque, obviamente, temos fábricas, temos produção, mas não podemos concentrar a produção de algodão, por exemplo, tudo em Inglaterra, onde surgiram todas essas máquinas. Qual é a revolução com esta questão da inteligência artificial? É que conseguem concentrar o poder num só local, tudo. Ou seja, as grandes empresas americanas, e há que dizê-lo, e também as chinesas, conseguem concentrar a parte do desenvolvimento, produção, gestão, tudo conseguem concentrar num só local. Isso é um poder à escala global. E no fundo é algo que precisa, de certa forma, de ser combatido, porque estaremos sempre nas mãos na decisão de alguém de cortar o sistema, desligar o sistema, não é? E então esse shift para estes modelos próprios, que são, por natureza, bem mais pequenos, não são modelos de fronteira, mas que permitem ter também alguma autonomia, alguma soberania, porque nem sempre é necessário ter um modelo gigantesco para resolver determinado tipo de problemas. Há uns tempos atrás falavam-se muito no número de parâmetros dos modelos. As grandes empresas deixaram até de divulgar agora o número de parâmetros, começou com 175 bilhões de parâmetros, o Amália tem 9, existe já a previsão para construir um com 23. Mas neste momento o número de parâmetros até acaba por ser, em algumas situações, relegado para segundo plano. O que interessa é todo o pipeline, ou seja, toda a forma como as coisas estão construídas. Isso sim permite-nos ter alguma soberania sobre o processo. Portanto, uma última nota, a soberania não é termos um modelo, a soberania é termos um modelo e a capacidade de o manter, porque o Amália foi apresentado, mas foi enquadrado num projeto, que é aquilo que normalmente se faz em termos de investigação, é enquadrar as coisas num determinado projeto, mas depois é preciso o dia seguinte. E o dia seguinte é preciso manter as coisas e não teremos certamente que andar à procura de financiamento para manter o Amália. Quando se constrói uma ponte, está prevista a sua manutenção ao longo da sua vida útil e não estamos à procura de um projeto de financiamento para depois fazer a manutenção da ponte, depois a construir. E é este tipo de coisas que é necessário ter em conta. Muito obrigada. Professor Bruno? Muito obrigado desde já pelo convite, cumprimentar todos os colegas e o René e a Ana Filipa e saudar realmente o trabalho que é feito aqui na Escola de Direito em matéria de Direito da União Europeia e em termos de optimização e alavancagem do financiamento europeu, como que temos crescentemente vindo a ser beneficiados. Portanto, é um gosto de contribuir para esta iniciativa. Eu queria pegar um pouco nas ideias do ilustre colega para... portanto, foram
3, 4 perguntas, é muita informação, mas eu gostava de pegar nas palavras aqui do ilustre colega para sublinhar aquilo que está à disposição dos governos, não é? Que no fundo é as políticas públicas, e nós podemos optimizar e alavancar o Amália, que foi até criticado por ter sido um investimento muito baixo, pelos erros que produzia, etc., não é? Mas nós podemos alavancá-lo e de uma forma muito eficaz através de políticas públicas, no fundo depois adotando medidas que obrigariam à adoção do Amália para certas e determinadas atividades, por exemplo, do setor privado, não é? Portanto, aí está, portanto, isso é interessante. Ora, a pergunta mais interessante do conjunto que me fez, Renan, é talvez pensarmos a dependência. Como é que nós pensamos a dependência? Não é? Eu não sou propriamente especialista em Direito da União Europeia, eu sou mais especialista em Direito Internacional Público, depois Relações Internacionais e Diplomacia da União Europeia, portanto, um bocado de Geopolítica e Relações Transatlânticas. Portanto, os meus comentários vão ser sempre balizados aqui, pegando no mote que lançou aqui o ilustre colega das Relações Transatlânticas, pensar um bocadinho nisso. Portanto, nós temos, o que é que nos mostra a estatística, não é? Nós, efetivamente, temos 2 Estados que são efetivamente soberanos em matéria de inteligência artificial, os Estados Unidos da América e a República Popular da China, não é? Há umas ideias mais vanguardistas de aberturas à República Popular da China, não me parece que isso vá ser o caminho mais interessante, não é? E o caminho possível, acho que não há uma possibilidade. E, portanto, nós temos que aceitar, como dizia o colega aqui, a dependência de um espaço tecnológico sobre o qual não temos jurisdição, portanto, que é o espaço tecnológico americano. Portanto, nós temos mais de 80% dos produtos e serviços e infraestruturas digitais usados na UE vêm do exterior, diz a comissária Virkkunen, não é? Em junho deste ano, ela salientava essa informação. Nós temos 83% é a cota dos serviços dos 5 maiores fornecedores de cloud dos Estados Unidos da América no mercado europeu de infraestrutura. Portanto, até para a computação na nuvem, nós temos este grau de dependência e, portanto, são mais de 25 mil milhões de dólares gastos nas estatísticas mais recentes que nós despendemos com isto, com este tipo de serviços. E, no fundo, o que é que falta à União Europeia? Faltam, não é, os requisitos para assegurar a tal soberania de fronteira, não é? Portanto, falta a competência da elite. Nós temos mentes muito brilhantes, mas não ao nível dos Estados Unidos da América ou da China. Basta ver as estatísticas de os chamados papers científicos, não é? Que agora a China até está a pensar em restringir, quer que a publicação seja feita em publicações chinesas e não internacionais, para controlar mais, não é? Depois falta-nos energia em larga escala, vamos ter que resolver isso. É por isso que isto, depois, estas necessidades de acompanhar a evolução e a inovação depois chocam com questões essenciais para nós, eram essenciais até há bem pouco tempo, que é a sustentabilidade, a energia. Não dá, não sei como é que vamos fazer isto sem voltar ao nuclear, não é? Um dos erros estratégicos da Alemanha, que foi a suspensão do nuclear. Portanto, vai faltar a energia em escala, falta-nos um bocadinho de profundidade financeira. Eu depois posso desenvolver isto mais à frente, um bocadinho esta ideia da profundidade financeira. O que é que isto quer dizer? Temos que ter capital para investir. E a aversão, nós os europeus temos uma aversão ao risco, que não é, nos Estados Unidos da América estamos perfeitamente à vontade com a estatística de mais de 90% do fracasso das startups. Na Europa não estamos. A União Europeia é caracterizada pela gestão ao cêntimo, que nós aqui também conhecemos na gestão dos fundos europeus, não é? E nós somos exímios nisso. A Escola de Direito é exímia na execução, não é? E, portanto, mas é característica da União Europeia, a gestão ao centro, e, portanto, o risco de perder assim uns milhares de milhões não está muito no nosso ADN europeu. E a confiança, a autonomia, não é? O quarto requisito é talvez aquele onde nós falhamos mais, que se liga com esta aversão ao risco, talvez um bocadinho. Portanto, a Europa devia ter os 3, mas perde talento para as empresas americanas e, portanto, o acesso às capacidades de fronteira acaba por ficar sempre sujeito a decisões estrangeiras, não transparentes, porque são do setor privado norte-americano. E, portanto, embora eu acho que nós não estamos propriamente dependentes, aquela ideia de se cortar o acesso, eu quero confiar que as empresas querem vender. Claro que
estão sujeitos a controlos, etc. Mas os Estados Unidos dão alguma confiança de que isto não há nacionalizações. Acho isso muito difícil, não é? Isso seria um cenário de nacionalizações. Agora, o Presidente Donald Trump, e podemos falar disso mais à frente, relativamente às novas tecnologias, ele adotou agora umas medidas interessantes, não é? Posso só dar uma pequena chega? É que, efetivamente, não é mais a questão de cortar o controlo, é mais a questão de ter acesso a quê? Porque, efetivamente, como se viu recentemente, o acesso àquilo que é mais poderoso, muitas vezes vai ser restringido a quem não interessa, não é? E isso gera uma desigualdade. E uma desigualdade gritante neste momento entre quem tem esse acesso e quem o não tem. Já existe essa desigualdade, se baixarmos um bocadinho a fasquia, em termos de economias desenvolvidas têm acesso à inteligência artificial e se formos ver outros países subdesenvolvidos ou não desenvolvidos, não têm acesso. Completamente sem, são décadas, não me arrisco sequer a fazer uma previsão para conseguirem ter esse acesso. A um nível mais alto, a um nível macro, se calhar o problema é mesmo esse, é que tudo aquilo que pode trazer uma grande vantagem competitiva não vai ser libertado para a concorrência. Não é? E para os mercados. Para os Aliás, mercados. a propósito disto, se me permitirem, e depois passando a palavra também aos nossos júniores, a Comissão Europeia tentou, através de uma série de relatórios, alavancar a competitividade. Um bocadinho na senda daquilo que o Bruno explicava, não é? A utilização para outras finalidades, não é? O acesso aberto já visa um bocadinho isto, não é? Que outros players económicos possam ter acesso a dados cada vez mais fiáveis, não é? O relatório Heitor, que aliás não é, foi tutelado pelo nosso antigo Ministro do Ensino Superior e da Ciência e da Tecnologia, visa precisamente responder àquela grande inquietação, que é, nós não podemos ter financiamento para o lançamento de projetos como a Amália e depois ficarmos, não é, sem manutenção da ponte. E também nesta perspectiva do que o Bruno dizia, que nós perdemos as nossas mentes, este relatório visa precisamente chamar a atenção que nós só temos competitividade mundial se nós investirmos na ciência e na tecnologia, precisamente para que as mentes fiquem cá e que se relaciona diretamente com estas ideias de soberania e de soberania tecnológica e até de soberania de defesa e de segurança que o relatório Ninisto imediatamente depois tentou de alguma forma articular. E, portanto, Bruno, não sei se tinhas Sim, mais só alguma... para concluir, se Claro. calhar para mantermos esta dinâmica que é mais interessante. É muito. Que é a soberania tecnológica é hoje, digamos assim, relacional e graduada. E, portanto, nós temos, no fundo, a ideia é ter guardar alguma margem de discricionariedade para poder, e capacidade para poder decidir e resistir, no fundo, àquilo que são as variações da política interna de outros Estados, nomeadamente dos Estados Unidos da América, que abrange a política económica, como o colega muito bem assinalava, e também das empresas. E, portanto, para a União Europeia, indo à questão que o Renan também colocou, uma das ideias que frisou aí, isto passa a ser uma questão que integra as considerações para a arquitetura de segurança da Europa. E por isso é que nós estamos neste debate aqui hoje também, porque são questões prementes, porque é a segurança, já não estamos só no mercado e na gestão interna, arquitetura de segurança, acho eu. Muito obrigada. Feito, Renan, por favor. Muito obrigado, professores. Volto a me referir àquele mesmo plano de ação em cibersegurança e inteligência artificial. Nele, a comissão reconhece que a inteligência artificial está a transformar o panorama das ameaças, o que é natural, principalmente os ciberataques, as ameaças cibernéticas, tornando estes ataques mais automatizados, mais céleres, mais sofisticados e mais acessíveis a autores maliciosos. Ora, ao mesmo tempo, aquele relatório também fala muito sobre a integração de inteligência artificial e infraestruturas críticas. E aqui eu digo no amplo sentido da coisa, infraestruturas unicamente digitais ou infraestruturas também físicas. Ora, ao meu ver, essa integração pode ser positiva, mas a minha preocupação é nas vulnerabilidades que emergem com essa integração, porque os mecanismos de proteção dessas infraestruturas não foram originalmente desenhados para atribuir esse tipo de ameaças. E no que toca à minha investigação, isso é algo que é muito fulcral e algo que eu abordo muitas vezes, porque a União Europeia ela acaba por digitalizar algumas funções que são inerentes ao Estado de Direito, o que é natural. Vivemos numa sociedade cada vez mais digitalizada, só que ela não acompanha no mesmo compasso que digitaliza a proteção dessas funções no mundo digital.
Então, ao meu ver, a adoção de modelos de inteligência artificial em infraestruturas críticas, ela cria novas vulnerabilidades, mas ao mesmo tempo promete novas capacidades. Como é que essa tensão deve ser gerida? E quem tem responsabilidade por isso? Que tipo de vulnerabilidades específicas emergem com os LLMs em contextos de decisão de alto risco e os mecanismos atuais de explicabilidade e auditabilidade são suficientes para explicar e atribuir essas vulnerabilidades? Num contexto mais voltado à defesa, segurança, os instrumentos da política externa e de segurança e defesa da União Europeia, em particular os da política comum de segurança e defesa, têm vindo a ser progressivamente adaptados à dimensão digital, por mais que de uma forma, às vezes, um bocado morosa. Mas em que medida estes mecanismos acompanham, porém, a natureza dessas ameaças que exploram a integração da IA em infraestruturas críticas? E o que falta para que esses mecanismos o façam plenamente? Passo a palavra aos professores. Muito obrigado. Se calhar começava eu, porque são várias perguntas. São várias perguntas numa só. E eu vou tentar não me perder na resposta, porque são vários assuntos. Começando pela questão que ficou aí da cibersegurança. Tipicamente, quando pensávamos em cibersegurança, pensávamos em segurança de redes, em termos da infraestrutura. Agora este conceito tem que ser alargado, porque com a introdução destes modelos da IA generativa, nós temos que pensar também no próprio desempenho do modelo e da forma como eles estão integrados em todo o sistema. O que é que eu quero dizer com isto? Em sistemas, em infraestruturas, embora podendo não ser 100% determinísticas, o grau de determinismo era elevado. Nestes sistemas, estamos a falar com sistemas probabilísticos. Okay? O que desde logo nos vai gerar alguma tensão, porque nós não vamos ter 100% de certeza, muitas vezes, relativamente a algum tipo de respostas. O que nos leva depois também à questão da explicabilidade. Eu aqui faço um parêntese, porque fala-se muito em explicabilidade, mas nem tudo tem que ser explicado. Não é? E digo sempre isto várias vezes, nem tudo tem que ser explicado, porque nós próprios não conseguimos explicar algumas das decisões que tomamos. Tomei aquela decisão, ok, não a consigo explicar desde o início até ao fim, se calhar foi um feeling, depois há muitos adjetivos para a forma de tomar essa decisão. O que as coisas devem ser é auditáveis, se calhar, na questão dos LLMs, para além de serem explicáveis, auditáveis, ou seja, manter um registro daquilo que foi feito, em que fontes é que se baseia determinada resposta, e isso os sistemas RAG conseguem fazer de alguma forma. E isto porquê? Porque o nível de ameaça está a crescer exponencialmente, porque com o uso da IA, se por um lado podemos ter ferramentas que nos permitem tentar aumentar a segurança, por outro lado essas mesmas ferramentas também permitem procurar e abrir brechas de segurança. E portanto temos que ter esta dualidade. Temos de ter esta dualidade e pensar muito bem nestas situações. A questão da responsabilidade, que também referiu, a responsabilidade terá de ser partilhada, porque não será certamente no produtor, não será certamente em quem está a comercializar, mas tem que ser uma responsabilidade partilhada em toda a cadeia. E depois algo que a União Europeia também já está a fazer é um pouco a classificação de sistemas por risco, porque certamente eu estarei confortável com algumas decisões erradas em determinado tipo de sistemas, todos poderemos viver com elas, mas quando esses sistemas impactam vidas, situações mais complexas, eu já não estarei tão confortável quanto isso. O que quer dizer que nesse tipo de sistemas críticos eu continuo a ver a intervenção humana como essencial, ou seja, a supervisão nas decisões. Isto porquê? Porque cria-se uma espécie com estes sistemas, cria-se uma espécie de bias automatizado. O que é que eu quero dizer com isto? É que naquelas decisões normais em que os modelos vão nos dando a decisão, eu já vou confiando tanto no modelo que depois não vou ser crítico a avaliar aquela decisão. E é importante nessas decisões mais críticas existir a supervisão humana nesse tipo de decisões. Porque as ameaças são várias, não é? E surgem ameaças
novas todos os dias, desde eu tentar inserir aquilo que chama de prompt injection, tentar inserir conteúdo no modelo, tentar levar o modelo a revelar-me dados que foram usados no seu treino, por exemplo, fornecer os próprios a contaminação de dados, dados contaminados ao modelo, ele depois vai assumir comportamentos que não seriam os ideais. Portanto, e todo este tipo de coisas leva-nos primeiro a ficar bastante preocupados, não é? E é isso, e quem lida diariamente com todas estas tecnologias vê com muita preocupação estas situações, mas a forma de as mitigar terá mesmo de ser essa, a auditabilidade, ainda mais do que a explicabilidade, porque os sistemas de explicabilidade presentemente são demasiado focados na explicabilidade a posteriori, ou seja, pós-toque, okay? Ou seja, o sistema já tomou a sua decisão e nós agora vamos tentar explicar porque é que ele tomou aquela decisão. E o próprio sistema pode ser muito criativo a justificar o chain of thought, a dizer eu fiz isto, mas pode ter um caminho completamente errado para tomar uma decisão certa, ou um caminho certo para justificar uma decisão errada. Tentando fazer a explicabilidade Antoc é mais complicado, porque estamos a lidar com sistemas complexos. Imaginem o que é um sistema com 200 bilhões de parâmetros, é algo extremamente complicado. Daí que, mais do que a explicabilidade, eu se calhar referir-me-ia à auditabilidade. Em que é que o sistema se baseou para dar aquela resposta, quais foram as fontes que consultou, isso alguns sistemas já estão a começar a fazer. E estratificar essas decisões por nível de risco, tendo a intervenção humana como um fator crucial. Muito obrigada. Professor Bruno? Eu se calhar continuava a desenvolver aqui e juntar às ideias que o ilustre colega aqui nos trouxe e dar uma grande angular sobre as novas capacidades e novas tipologias de ameaças. Digamos assim, nós temos, não é, desde logo, temos que pensar no que os efeitos da inteligência artificial e desenvolvimento destas capacidades têm tido nos mercados, que consequências nos mercados. E, portanto, nós temos 40% é o peso das 10 maiores empresas, sobretudo tecnológicas e de IA, pesam 40% no índice S&P 500, não é? E, portanto, há uma concentração inédita destas empresas e no peso que elas têm. Isto foram uma das conclusões que surgiu de uma reunião que tivemos no verão aqui em Sintra, no verão de 2026, não é? Para quem nos vê no futuro, temos aqui uma reunião dos governadores dos bancos centrais e do Banco Central Europeu, aliás, do Banco Central Europeu. E outra das ideias é o capital de risco que vai para a IA, é 87% do capital de risco vai todo direitinho para a IA, e portanto se houver uma inversão, não é? Fala-se que a IA pode ser uma bolha, não é isto? Estamos aqui, todas as semanas há uma notícia em que isto tanto aponta para ser uma indústria de futuro, não é? Estamos todos esperançosos, não é? Mas também pode ser uma bolha da IA, e isso é um risco sistémico, para o qual eu não sei se estamos preparados, e cerca de 50% da emissão da dívida, que é em inglês investment grade, não é? Em 2026 está ligada à IA. E, portanto, há uma alavancagem do dinheiro para isto. E, portanto, depois nós temos, não só do lado do mercado, mas depois também do lado da cibersegurança e das medidas, que é que a União Europeia, voltando a ali fazer uma ponte com a sua primeira pergunta, como é que a União Europeia tem respondido às ciberameaças potenciadas por tecnologia de inteligência artificial, não é? E nós temos uma decisão muito recente, 13 de julho de 2026, não é? Desta semana, 13 de julho de 2026, que é uma reação à constatação de 15 anos de ciberataques, que a União Europeia terá sido o alvo pela Federação da Rússia, não é? E, portanto, é digamos assim, uma resposta que tardou, mas que chegou, não é? E, no fundo, que mostra, ou podemos vislumbrar aquilo que é, ou quais são as vulnerabilidades, tanto dentro da rede elétrica, tanto do sistema bancário, não é? Uma das conclusões também dessa reunião
dos governadores do Banco Central Europeu é a de que, por exemplo, se imaginarmos um ciberataque a um grande fornecedor de serviços na nuvem, isso pode ter consequências absolutamente devastadoras para o sistema financeiro europeu. E, portanto, nós estamos um pouco nesta nova... Estamos a adaptar não só à corrida da IA, mas também temos, adotando o conceito da NATO de segurança 360 graus, nós temos muita coisa que está a acontecer ao mesmo tempo, num quadro de incerteza, em que, voltamos a dizer, como sempre, o direito está a correr atrás do prejuízo, passa pelo egoísmo. Não é? Portanto, o que pensar quanto às infraestruturas críticas, não é? É sempre o papel, é sempre aquilo que é algo que já todos nós sabemos que é difícil de fazer, mas que tem vindo a ser feito lentamente, que é desde logo temos um mapa de infraestruturas críticas e que novas tecnologias e que novas, vamos dizer assim, passo pelo egoísmo, coisas devem entrar para este mapa das infraestruturas críticas e como é que nós as podemos proteger, salvaguardar. Muito obrigada, professor. Passo agora a palavra à doutora Ana Filipe para continuar este nosso debate. Muito obrigada, professora. Eu gostaria de começar por cumprimentar o meu colega Reiná, com quem é um gosto enorme partilhar momentos como este, mas também o mestrado e todo este caminho pela investigação. E cumprimentar também os senhores professores por terem aceito o nosso convite e por podermos partilhar convosco as nossas inquietações. Eu gostaria agora de deslocar a análise para a forma como a União Europeia tem tentado converter a sua capacidade tecnológica numa efetiva capacidade de atuação, essencialmente a partir de dois planos que vão eles próprios corresponder a duas questões. Um primeiro plano seria um jurídico-institucional, que vai recair sobre as competências da União Europeia no quadro do mercado interno, e um segundo plano respeita ao âmbito material, através da capacidade de acompanhar os vários ciclos de inovação e transformar a investigação que é desenvolvida na própria União Europeia em efetiva competitividade nos mercados globais. E permitam-me começar pelo Regulamento da Inteligência Artificial, que tem a sua base legal no artigo 114 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, inserindo-se, portanto, numa competência partilhada ao abrigo do mercado interno, também por força do artigo 4º, número 2, a linha A do mesmo tratado. No entanto, diz-nos este regulamento, no seu considerando 24, em articulação com o artigo 2º, número 3, que excluem-se do seu âmbito de aplicação os sistemas utilizados para fins militares, de defesa ou de segurança nacional. E, portanto, esta delimitação preserva, pelo menos num plano formal, a ausência de uma competência da União Europeia, precisamente em matéria de defesa ou segurança nacional. No entanto, ao regular o desenvolvimento, a criação, a comercialização, a utilização desta tecnologia, que acaba, depois na prática, por ser transversal também aos setores civil e securitário, parece-me que a União condiciona, indireta, mas inevitavelmente, o próprio contexto material no qual os Estados-membros vão desenvolver a sua tecnologia de inteligência artificial, ainda que estejam a atuar no quadro da segurança nacional. E, portanto, professor Bruno Reynaud, eu dirigia-lhe esta primeira questão, perguntando-lhe se poderá este posicionamento estratégico da União Europeia no quadro do mercado interno revelar uma resposta funcional às limitações da sua competência no quadro da segurança nacional e, portanto, desta forma poderá a União Europeia influenciar a atuação dos Estados-membros sem ter que proclamar uma competência que o direito originário não lhe atribui. Muito obrigado pela questão. Eu se calhar ia, antes de irmos ao 114, pensar como é que nós, que é aquilo que ficou no ar, que é a responsabilidade, não é? Quem é responsável? Que era a pergunta do René, isso liga-se com a sua questão. Portanto, a responsabilidade, nós quando estamos a pensar na gestão, nós temos que pensar numa responsabilidade sempre por camadas e que envolve o setor público e o setor privado, não é? Em primeiro lugar, nós temos que pensar nos fornecedores de serviços, não é? Nos operadores das infraestruturas críticas em segundo lugar, depois nos Estados-membros e, por fim, qual é o papel da União em matéria de pesca e PES, não é?
E nós temos um instrumento que é aquela Cyber Toolbox, não é? Que acho que é um objeto de investigação do Renan. E a Cyber Toolbox é interessante, mas no fundo fica aquém, e no fundo é aquela ideia de sanções que surgem 15 anos depois, não é? É o exemplo que eu tinha dado. O problema da atribuição, que o colega também já tinha mencionado, não é? É sempre muito difícil a atribuição. A Cyber Toolbox está pensada para intrusões humanas, talvez, portanto, isto quando nós temos agora outro tipo de as ameaças mudam, a natureza muda um bocadinho, portanto torna alguma mais difícil as ferramentas responderem em tempo útil, se é que conseguem responder de todo, não é? Depois temos o problema do modo como a pesca e o processo de decisão, as medidas da pesca também não é o ideal, e portanto nós estamos sempre com falhas ao nível da expertise para depois operacionalizarmos uma resposta, não é? E isso depois leva-nos para aquilo que a União Europeia pode fazer, que é no fundo é um mercado, não é? Nós somos, apesar de a ASML ser, que é a empresa que fabrica as máquinas, não é? Que fazem a única empresa no mundo, a empresa mais valiosa no espaço europeu, não é? A empresa mais valiosa da União Europeia, que apresenta os resultados financeiros agora em julho, não é? Em julho de 2026, penso que é o dia 15 de julho, apresenta os resultados. E portanto, nós temos, apesar de termos essa empresa, a empresa mais valiosa europeia, e portanto, isso notar que nós temos aqui, pronto, pelo menos alguma coisa para oferecer, nós no fundo deixamos de ser um mercado, e portanto a União Europeia atua no fundo protegendo o acesso ao seu mercado, não é? Dessa maneira, e portanto isso lembra-nos obviamente aquela tese e o conceito do efeito de Bruxelas de uma professora dos Estados Unidos da América, não é? Que faz com que, não é? Leva a ideia de que quando a União Europeia regula, não é, uma determinada matéria, depois causa um efeito, externalidades positivas para nós em matéria de regulação, e obriga os operadores também a reverem as suas políticas por aí fora, não é? Portanto, como dizia bem, há coisas que o tratado nos dá no artigo 114 e há coisas que os tratados nos impedem de fazer, não é? E portanto a harmonização é uma ferramenta, não é, útil nesta matéria. Temos também o facto de ser uma competência partilhada, como também bem assinalou, mas depois nós temos que sempre lidar com a salvaguarda daquilo que são interesses essenciais em matéria de segurança. E há uma barreira intransponível aqui, que é as indústrias de defesa nacionais. Portanto, é certo que estas capacidades, e quando nós falamos em capacidades, não é o melhor termo mais correto, mas quando nós falamos na IA, e como dizia, no fundo falta aí um conceito que é o uso dual, fala-se muito no uso dual, ou dupla utilização, não é? Aquilo que é a infraestrutura que serve para a administração pública, para a prestação de serviços, é a mesma infraestrutura que serve para assegurar funções de segurança e defesa nacional, não é? E nós vamos sempre chocar aqui um bocadinho com isto vai ser sempre intransponível, não é? E no quadro macro, no fundo nós temos que pensar como é que a União Europeia pode alavancar a competência do mercado único, não é? Do mercado interno, para fazer política de segurança. E nós temos alguns exemplos disso, não é? Temos o pacote de soberania tecnológica de 3 de junho de 2026, em inglês o Cloud and AI Development Act, não é? O Digital Market Act, não é? Também já falamos. Depois, forçar as operadoras ou as tecnológicas estrangeiras a certos e determinados comportamentos para aceder ao nosso mercado, e temos a decisão recente de 27 de abril de 2026 de forçar o Android, não é, aberto à IA rival, não é, no fundo para a Comissão Europeia a exigir que os assistentes de IA concorrentes interajam eficazmente com as aplicações do Android. E portanto, no fundo estamos aqui a colocar a regulação da concorrência ao serviço da diversidade do ecossistema de IA. E depois nós temos todo aquele acervo que já vem desde 2023 em matéria de cibersegurança, em matéria de semicondutores e por aí fora, não é? E portanto, resumidamente, o que é que nós temos? Temos a União Europeia a usar a competência que ela tem, como bem disse, a sua conclusão está correta, que é relativamente ao mercado, para tentar produzir
os efeitos que não pode, no fundo, decretar, nomeadamente, por exemplo, falamos do Security of Supply, ou que em português dá a segurança do abastecimento tecnológico, ou fornecimento tecnológico, não é? Que é uma ideia que o colega também tinha começado por frisar na sua primeira intervenção. Não é? E, portanto, nós temos que tentar assegurar a soberania pela via regulatória, que é o que nos sobra e é aquilo onde nós somos melhores, e depois também pelo chamado procurement, ou a procura pública, não é? Em serviços. E é uma maneira, voltando à consideração do Amália, que é isso que nós podemos fazer. Adotar, nós, salvo ser o Governo, não é? O Governo pode fazer e deve, e a União Europeia ao nível europeu, no fundo, adotar essas medidas. É o que podemos fazer, não é muito. Era muito melhor termos as tais condições que só se verificam nos Estados Unidos da América e na China, não é? Eu diria isto. Não sei o que o colega acompanha. Sim, perfeitamente de acordo. Estamos a tentar apanhar o comboio, não é? Com a questão que já referi, das gigafábricas e de todo este incentivo, mas obviamente não o vamos conseguir fazer eu diria que num futuro próximo isso não será executível. A única forma que temos realmente de conseguir acompanhar é exatamente aquilo que o meu colega acabou de referir. Não temos muito mais a fazer do que, por um lado, tentar reduzir a distância, ou seja, fazer esses programas de investimentos, gigafábricas, centros de high processing computing, a questão de desenvolvimento de modelos, de novos modelos e a investigação, e por muito que me custe dizer, porque isto é um chavão, isto acaba por recair sempre na questão e na velha palavra do investimento. Porque tal e qual como foi dito no relatório Draghi, a Europa é muito boa a investigar, mas depois é muito fraca a fazer produtos. E os Estados Unidos são muito bons a fazer produtos, não é? Porque fazem uma transferência de conhecimento e fazem algo que é a investigação rapidamente passa a um produto. Isso nós não estamos a conseguir fazer aqui na Europa e não estamos a conseguir reter. O colega também falou há pouco na questão da expertise. Nós temos a expertise, só que temos durante pouco tempo, porque a partir do momento que eles passam a ser valiosos, são rapidamente aliciados para outras paragens, porque não dá para competir quer dizer, são salários estratosféricos que a nível europeu não dá para competir. Veja-se aquela última contratação de alguns milhões de dólares de um jovem que foi para os Estados Unidos, não é? Portanto, resume-se, se calhar, a um investimento a longo prazo, algo que ainda não foi muito feito, para passar todo este conhecimento que é gerado na investigação para passá-lo a produto, ou seja, gerar aqui uma cadeia de valor e depois isto ganha tração e acaba por se tornar uma bola de neve e vai crescendo. Se não existir essa transferência, dificilmente vamos conseguir chegar lá. Deixem-me até, a propósito ainda disto, no relatório do Estado de Direito relativo a 2025 e sobre, não é, que se ligava sobre o estado da década digital, não é? Falava-se a propósito de novas figuras parajurídicas, ainda não jurídicas, de consórcios, que seriam mais do que consórcios, para o desenvolvimento de tecnologias disruptivas e para alavancar a competitividade. E uma das conclusões que o relatório precisamente extraía era o facto de a ausência ainda de figuras jurídicas transnacionais relativamente operantes para que esta, digamos, monetização do conhecimento e a transferência do conhecimento era um dos atavios mais substanciais. Isso coloca-se agora também no próprio ensino superior, com querermos avançar para ofertas transnacionais a partir de figuras, enfim, um bocadinho já ultrapassadas do ponto de vista jurídico, dos consórcios, que em termos de monetização, em termos de retorno e em termos de transferência de conhecimento levantam algumas dúvidas. Ana Filipa, por favor. O professor
Manuel Rodrigues dizia também nesta sede, da última vez em que esteve neste programa, que a inteligência artificial desenvolve-se através de ciclos particularmente comprimidos de inovação, de adoção e de obsolescência. E também já foi uma preocupação partilhada hoje que modelos como a Amália não são um fim em si mesmo, na medida em que constituem um primeiro momento, cuja afirmação vai sempre depender da capacidade de ser atualizado, de ser atribuído uma finalidade específica, de ser integrado também ele próprio no tecido económico. E também, como ainda agora dizíamos, este diagnóstico é particularmente incisivo no relatório Draghi, que nos diz que a União Europeia tem expertise, tem investigação científica e tecnológica, mas revela dificuldades estruturais em integrá-la nos mercados globais, em passar dessa inovação para o mercado, para ter financiamento, para integrar nos próprios tecidos económicos europeus, contribuindo de forma efetiva para a competitividade da União. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar ao professor Manuel, no seguimento daquilo que também já foi partilhado, é quais é que seriam as condições tecnológicas, institucionais, regulatórias, que permitiam essa passagem para as exigências de competitividade que resultam do relatório Draghi, e também questionar o professor se pacotes como o Digital Omnibus são a solução, ou seja, se é pela simplificação regulatória que lá chegamos, sendo certo que temos sempre aqui a dualidade de simplificação versus desregulamentação, e, portanto, também perceber a opinião do professor nesse sentido. Se calhar, se olharmos para o exemplo dos Estados Unidos, em que a regulação não é assim tão forte, já temos aí um bocadinho a resposta, pelo menos é aquilo que eu penso, porque a União Europeia efetivamente é muito boa a regular as coisas, mas de certa forma isto acaba por cercear um pouco, e já o tenho dito antes, cercear um pouco a evolução. Um investigador que está aqui na Europa que quer desenvolver determinadas, ou um consórcio quer desenvolver determinados serviços, se vir que não consegue fazer aqui devido a problemas regulatórios, não vai deixar de o fazer, por simplesmente vai mudar, vai para outro lado e vai desenvolver essa investigação do outro lado. Portanto, se calhar regular, sim, eu defendo que é necessário efetivamente uma regulação, mas talvez não tanto como está a ser pensada neste momento. Sei que é uma opinião assim não muito consensual, talvez, não sei, mas devemos ir por aí. O facto de conseguir, então, relativamente a como modelos do Amália, como é que as coisas se vão processar? O maior problema do Amália é mesmo ser um sucesso, poder vir a ser um sucesso ou ser um sucesso. Porquê? Porque o modelo de desenvolvimento do Amália, e eu vou voltar aqui a algo que já disse anteriormente, foi pensado no modelo de um projeto de 24, 36 meses, que é o que acontece a todos os projetos. Desenvolve-se alguma coisa, até há resultados interessantes, mas depois chegamos ao final do projeto, aos deliverables. O Amália não é um deliverable, o Amália tem que ser um produto. Okay? Mas a lógica do financiamento tem sido a entrega de deliverables. Ou seja, eu fiz, está aqui, funciona. O que é que acontece depois? É o velho exemplo, comecei a dar logo no início do ponto, não é? O sistema tem que ser contínuo no tempo. Tem que existir um desenvolvimento contínuo, tem que existir uma equipa de investigação afeta, porque estes modelos tornam-se obsoletos em muito pouco tempo. Ou seja, se eu tiver um projeto de 3 anos, eu corro o risco de a meio ao final do projeto as coisas estarem a tornar-se complicadas devido à obsolescência, porque efetivamente surgiram novas novidades. Portanto, é necessário um investimento contínuo, não é? E aí é onde efetivamente as políticas públicas, com aquilo que o meu colega referiu através do procurement, podem intervir. E a ideia seria existir este desenvolvimento, esta passagem da investigação para produto, mas um produto sustentado, com equipas que fazem a sua manutenção. A própria natureza do modelo obriga a que ele seja atualizado, porque todos nós já experienciamos o facto de colocarmos alguma pergunta a um assistente, um chat, e ele vai-me dizer o limite do meu conhecimento para 23, não sei, no ano de X. Já nos aconteceu. Claro que os novos modelos de fronteira têm a capacidade
de imediatamente fazer consultas online, na internet e tentar colmatar, mitigar esse tipo de problemas. Mas tudo isto exige um forte investimento e um forte desenvolvimento e passar do conceito, se calhar, de deliverable para o conceito de produto. E aí sim, mais uma vez citando aqui o meu colega, através do procurement, se calhar tentar que o Amália, para trabalhar numa administração pública em determinadas situações, é mais que capaz para resolver, para responder às solicitações que lhe são colocadas. Não é necessário um último modelo. Mais do que isso é necessário é otimizar, é definir o pipeline todo completo, sistemas de RAG, otimização, sistemas depois de fine-tuning, de definição de outro tipo de questões, mesmo a segurança que já falámos aqui. Isso sim permite que as coisas avancem de uma forma diferente. Se for com este modelo de projeto, terminou e agora o que é que fazemos? Como em tantos outros projetos, em poucos meses vai ir-se a tornar obsoleto. Obrigada, professor. Eu se calhar pegava acrescentava algumas ideias ao que disse, porque subscrevo em traços largos o que o colega diz. Mas no fundo, a Ana Filipa perguntava há bocado, não é? Se é uma resposta funcional, a resposta do mercado interno. É funcional, tem 3 limites, não é? Tem o limite jurídico, tem o limite geopolítico, e aí há uma iniciativa muito interessante, porque uma alternativa que nos oferecem do outro lado, que é a Pax Sílica, é uma iniciativa americana, mas depois também temos o limite material, e era o que o colega diz, e no fundo a regulação não substitui capacidade, e portanto se nós tivermos sem computação, sem energia, sem capital e sem escala, e a equipa para falar do Com que é o software relatório controlado por todas essas empresas, Nós o não próprio software usado para desenvolver os sistemas. Exatamente. A regulação também não pode ser, tem um limite material. Portanto, se nós apertamos muito, depois não conseguimos dar resposta. Pensemos nas questões, não é, o limite geopolítico, não é, as relações com os Estados Unidos da América, não é? Portanto, há esta iniciativa da Pax Sílica, que é, digamos assim, uma proposta para responder aos anseios de autonomia e soberania europeia, não é? Portanto, é uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e, portanto, no fundo é construir uma rede que gere, não é, a corrida à IA, não é? E, portanto, que gira tudo aquilo que é necessário, a energia, os minerais críticos, o fabrico dos semicondutores, muito relevante, e aqui a União Europeia tem mais um papel importante também, como já dizia há pouco, e depois esta capacidade computacional e criar assim, digamos, uma coligação de nações de confiança, não é? Vamos dizer assim, não é? O que é que está por detrás desta Pax Sílica, não é? Nós temos, no fundo, os Estados Unidos a fazerem um convite à União Europeia, mas é a mesma potência que depois, como dizia o colega muito bem na sua primeira intervenção, cortou o acesso ao modelo mais avançado, o modelo of Level 5, não é? E, portanto, no fundo, a União Europeia, com as lideranças atuais, que estão em fim de ciclo, o presidente Macron, o último 14 de julho, esta foi ontem, não é? 14 de julho, a última festa nacional de Macron, Sánchez, há uma série de líderes europeus que vão sair, não é? E, portanto, vai-se abrir aqui um novo ciclo político brevemente, pode trazer novidades ou não, não é? Mas no fundo, a Europa encontra-se sempre deparada nesta questão da integração vertical versus com os Estados Unidos no comando, não é? O AI Stack, que fala o colega, versus tentar a autonomia estratégica com as limitações e cair num cenário em que constrói uma coisa pior do que o que os Estados Unidos têm, que depois não tem escala suficiente e nada por trás que a sustente, que era o que o colega estava a dizer. Mas eu queria ir ao relatório Draghi. O relatório Draghi tem 2 anos, 2024, e o relatório Draghi está largamente por cumprir. Não é? Portanto, nós temos 0 empresas da União Europeia com capitalização superior a 100 mil milhões de euros. Nós não temos uma empresa na Europa que tenha a valorização de mil milhões, não é? O chamado trillion americano. Não temos uma. E, portanto, não é? Apenas 4 das 50 maiores tecnológicas mundiais são europeias.
78% da despesa de aquisição de defesa da União Europeia vai para fornecedores fora da UE. E por fim, não é? Era necessário 1.200 milhões de euros ano adicional, como diz o relatório Draghi, para, não é, tentar dar cumprimento àquilo que são as medidas do relatório. Portanto, nós temos problemas ao nível da rede energética, não é? O gás a retalho, a energia é caríssima, muito mais cara que nos Estados Unidos da América. A fatura de importação de combustíveis fósseis, 416 mil milhões em 2023, é 2,7% do PIB da União Europeia. Não é? Temos a regulação com o RGPD, problemas da regulação das PMEs, o mercado interno continua por completar, não é? As barreiras internas equivalem a uma tarifa mais ou menos 44% sobre bens manufaturados, dados do FMI, e portanto, como é que, não é? Como é que nós queremos progredir se temos a receita no relatório Draghi e não lhe é dada a devida concretização, não é? Portanto, onde é que nós estamos em julho de 2026? Parece-me absolutamente central trazer o relatório Draghi aqui à nossa conversa, não é? Nós não temos nenhum novo instrumento comum, não é? O investimento continua diluído por instrumentos nacionais e europeus fragmentados. Qual é um grande problema que a Europa tem? Não absorve o capital. Nós somos riquíssimos, nós temos muito dinheiro, temos muitos fundos de pensões, muita poupança. Aquela ideia da Presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, de fazer a união para a poupança, não é? Que é tentar ir aos depósitos a prazo e colocá-los no mercado a render, porque a Alemanha, por exemplo, como toda a Europa, não tem banca de investimento. E, portanto, nós não conseguimos absorver o capital que temos aqui e que as pessoas querem investir. Portanto, para onde é que esse dinheiro vai todo? Para os Estados Unidos da América. Portanto, quer dizer, no fundo nós temos 27 mercados capitais. Não temos um mercado de capital europeu, nós temos 27 fragmentação. E depois isto fica tudo fragmentado e as pessoas não dá retorno, o investimento dá retorno. E as pessoas gostam muito da Europa, gostam muito de ter roaming, gostam muito de andar nas low cost, mas também gostam muito de não perder dinheiro e de que se podem ganhar ao outro lado, pôr o dinheiro lá. Portanto, falou no Omnibus Digital, não é? No fundo foi um bocadinho tíbio, não é? Todas as conclusões do Omnibus Digital. As gigafábricas da IA também temos um bom calendário, mas no fundo a capacidade dos data centers precisa de triplicar, ainda não temos, não é isso? E portanto, no fundo, o veredito, para resumir, não é? Nós temos, não é, decidir mais depressa, menos unanimidade. Fizemos? Não, parece que não é? Também as relações transatlânticas no atual estado em questão não ajudam, porque há uma grande tendência à paralisia, não é? Mas no fundo, o setor privado percebeu, isso é importante, que sem escala não chega lá, não tem futuro. E portanto, o próprio setor privado está a impulsionar, cortar com a regulação, eu subscrevo o que o colega disse, não é? Está a impulsionar, mas depois no fundo estamos num mau momento com estas lideranças em fim de ciclo, talvez, não é? Eu tenho, não quero ser muito negativo, eu gosto de ser positivo, ser uma pessoa positiva, já chega, os males do mundo já chegam, não é? Mas não vejo sinceramente, sem concretizar, nós temos a receita, sem concretizar melhor o relatório Draghi, nós não vamos lá, e já lá vão 2 anos. Eu não tenho assim muita esperança, talvez no novo ciclo político venham mudanças, não é? Muito obrigada. Apenas até um bocadinho nesta sequência, em 2025 também se fez um estudo a propósito destas dificuldades do setor privado, não é? Que quer cada vez mais ganhar escala, mas existem 2 problemas estruturais, que é a impossibilidade com as dinâmicas regulatórias, não é? Por conta, não é? Se nós tivéssemos dinâmicas regulatórias apenas de regulamentação, a expectativa jurídica era mais fácil. O problema é que o caminho ainda é muito de harmonização ou de harmonização executória, portanto nós até temos regulamentos, mas depois dependemos de uma execução que muitas vezes é nacionalizada, na minha perspectiva, eu já tive a oportunidade de o dizer publicamente, erradamente, a execução também deveria ser europeia, porque criava mais expectativas, mas deixem-me dar-vos este dado. Portanto, uma associação internacional fez as contas e disse-nos que em matéria especificamente de compliance, de cumprimento de regulação
em matéria digital, as empresas neste momento têm mais ou menos 40% daquilo que são as suas despesas em compliance regulatório em matéria digital. E isto é muito, porque esses 40% poderiam estar direcionados em tudo o resto, em ganhar escala, em investimento, em apoio, lá está, à ciência e à inovação e à tecnologia. E, portanto, meus senhores, o tempo já vai longo. Com estes dados e fazendo, no fundo, um apanhado daquilo que foram as preocupações, não é? Nós estamos numa encruzilhada, nós queremos ser uma área integrada juridicamente que estabelece determinados padrões jurídicos, se calhar para o mundo, e padrões, se calhar, políticos para o mundo, numa perspectiva de extraterritorialidade. No entanto, nós estamos neste momento confrontados com aquilo que são as nossas finitudes. A regulação excessiva e fragmentada acaba por ter um impacto muito significativo. Num mundo digitalizado, globalizado e com particulares desafios geopolíticos e estratégicos, coloca-se uma necessidade de repensar mais cedo do que tarde aquilo que foi o caminho para compatibilizar sustentabilidade com digitalização e competitividade. E, portanto, muito obrigada a todos que nos acompanharam, muito obrigada novamente aos nossos séniores, ao professor Manuel, ao professor Bruno, aos nossos júniores que tiveram a empreitada de preparar este programa, Ana Filipa, Renan, foi um gosto e muito obrigada a todos pela atenção e encontrar-nos novamente no espaço único para um formato Júniores to Seniors ou qualquer um dos outros formatos que caracterizam este espaço. Muito obrigada.